Informação aqui do Rádio Esportes chega com Cláudio Rezende, com detalhes para massa, com novo comandante já na área, com palavra do presidente também. Você atualiza tudo. Cláudio Rezende, um abraço, bom dia, Cláudio. Um abraço, bom dia a você, Cirilo, a quem nos acompanha aqui no Rádio Esportes. Parabéns ao Clube Atlético Mineiro, a massa atleticana, 116 anos. E ontem, na madrugada, né, na virada de domingo para segunda-feira, festa na porta da sede de Lourdes, sempre a vigília, né? E o torcedor fazendo essa festa para comemorar o aniversário do Galo. E coincidiu também com a chegada do treinador, né? No início da madrugada, o Gabriel Milito chegando a Belo Horizonte, desembarque em Confins para assumir esse novo desafio dele na carreira. Inclusive, daqui a pouquinho a gente vai trazer, hein? O Henrique André, nosso colega aqui do Digital da Itatiaia, esteve lá em Confins e já pegou as primeiras palavras do treinador atleticano. Gabriel Milito, que agora pela manhã já foi apresentado para os novos jogadores, funcionários, aos atletas, funcionários e também a turma da comissão técnica, né? São 4 integrantes que chegam junto com o Gabriel Milito. Mas ontem a gente esteve aqui na mesa redonda da Itatiaia com enorme audiência no Domingão. O presidente do Galo, Sérgio Coelho, falou sobre a saída do Filipão, falou também como que o Atlético chegou ao nome do Gabriel Milito, né, para essa nova era no futebol do clube, no comando do time profissional. E a gente vai trazer aqui a participação do Siga, do Rodrigo Weber, que trouxe inicialmente uma lista de nomes, o Atlético com a sua cúpula do futebol deixando esses nomes, né, diminuindo a lista até chegar no Gabriel Milito. Vamos acompanhar como que foi esta história aí com o presidente Sérgio Coelho. O Weber apresentou para nós, dos 25, ele começou a fazer uma análise qualitativa e de viabilidade. E ele selecionou 5 nomes. Nós fomos para a reunião do comitê, analisamos nome por nome, e achamos que o ideal seria a vinda do Milito. Entramos em contato com ele, fomos até a Argentina, como já disse anteriormente, abrimos as negociações e terminamos ontem à noite. E quando a gente fala assim, olha, nós não vamos fazer uma análise qualitativa, a gente pesquisa, por exemplo, como que ele é no vestiário, como é o treinamento dele, como é ele no dia a dia com os atletas e funcionários do clube, como ele é nas entrevistas pós-jogo. São alguns exemplos. A gente faz uma análise muito bem feita, a gente procura saber de todas as informações possíveis. Nós a gente conversa normalmente, né, com ex-diretores de onde ele trabalhou, a gente conversa com jogadores que ele treinou. Então a gente se cerca de todas as informações possíveis para chegar a contratar um treinador, como foi com ele e como foram com os outros também que a nossa gestão contratou. É isso aí. O presidente nos explicou também, e a gente vai trazer aqui no Rádio Esportes, como que foi feita a apresentação, né? O convencimento do Galo quando chegou o nome do Gabriel Milito. Vitor Bage, diretor de futebol, e o Rodrigo Weber, que ele citou aí do Siga, eles foram à Argentina. Na última quinta-feira, se reuniram sexta com o treinador. E como foi essa apresentação aí ao Gabriel Milito? Cláudio, a gente tem uma apresentação, que é um material fantástico. Então, nós vamos vender para o Milito um projeto. Ou quando a gente... vamos contratar o Scarpa. A gente vende para eles o projeto. Inclusive, assim, olha, nós estamos perto do aeroporto. O jogador quer isso. Existem condomínios espetaculares perto da cidade do Galo, com bons colégios. Aí você vende todo o projeto. Então, quando ele viu nossa apresentação de estrutura, centro de treinamento em Cidade do Galo, arena, apresentamos quem são os donos da SAF, quem são as pessoas que hoje dirigem o Galo, quem são as pessoas que trabalham
no futebol do Galo, por exemplo, como o Éder, que é um nome, que é uma referência, né? Como o doutor Rodrigo Glasmar, né? E tantas outras pessoas que trabalham ali que têm expressão nacional e até mundial. Então, a gente vende para ele um projeto, né? Para quem está sendo contratado, que seja atleta ou treinador, né? E quando apresentamos tudo isso, né, ele usou um termo mais ou menos assim, que é a estrutura dos melhores clubes do mundo. Ele não imaginava que era aquilo que estava vendo, né? E então, quer dizer, foi bem vendido o projeto, né? E tudo isso feito pelo SIGA. A gente valida, tem até a nós, a gente olha, né? A gente chega e fala assim, olha, o nosso elenco é esse. Não prometemos trazer ninguém. Nós temos orçamento. Se tiver alguma oportunidade a gente der para trazer, ótimo. Mas não vamos prometer. Isso não significa que a gente não vai trazer jogador e nem estou aqui dizendo que não vamos trazer. Não estou dizendo isso. E nem que vamos trazer. Mas, então não existe promessa, como às vezes fala, porque prometeu para o fulano isso. Não existe isso dentro do Atlético. Nós somos muito criteriosos. E são pessoas responsáveis. A gente não quer estar iludindo e enganando ninguém. Até porque é curto, né? Você faz isso hoje, dá para ele, vai trazer o jogador e amanhã não traz, arruma aquela confusão. Então, isso é projeto já nasce derrotado. Então, essa é a nossa forma de trabalhar, com todas as transparências que vocês podem imaginar. São esses detalhes que a gente fala, o que a gente tem, como que é a nossa transição dos garotos da base, quantos jogadores da base que a gente tem no elenco, que a gente quer dar oportunidade para eles. É tudo detalhado, é tudo conversado. Não fui eu que conversei. Foi o Vitor e o Weber, que estavam lá, né? Mas eles saíram daqui orientados a fazerem isso. E para que não omitisse nada a ele que ele nos perguntasse. Aí, então, trecho importante da entrevista do presidente Sérgio Coelho aqui ontem na mesa redonda na Itatiaia. O detalhe é que ele falou dessa apresentação aí, um pouco mais à noite ontem, vazou esse documento. Inclusive, se você quiser saber como que a apresentação do Atlético foi feita, né, ao técnico Gabriel Milito, tem no nosso site itatiaesporte.com.br. E no início da madrugada o Henrique André estava lá de plantão. A Itatiaia acompanhou a chegada do Gabriel Milito no aeroporto de Confins. E o treinador se mostrou bastante animado aí na chegada. Vamos acompanhar. Bueno, bien, muy contento, la verdad. ¿Vai a debutar en sábado contra Cruzeiro? Sí, por supuesto. ¿Todo pronto, todo listo? ¿Feliz con la oportunidad? Muy feliz, muy contento de estar acá y con la responsabilidad de un desafío muy importante para nosotros y también para el club. ¿Ansioso para conocer la hinchada? Sí, por supuesto. Ya la conozco, pero tengo ganas de sentirla. Aí, então, Gabriel Milito, para quem tá no radinho, não acompanhou ali as imagens, fica um pouco mais difícil, mas ele disse que tá feliz, contente, vai estrear no sábado, à beira do gramado aí no Clássico contra o Cruzeiro. E esse desafio importante, falou que a torcida ele já conhece, agora quer senti-la, né, do seu lado, a partir já desse jogo, né? Arena MRV lotada. Eu acho que não tinha jogo melhor para ele estrear e para sentir a massa que justamente o Clássico, né, Cirilo? Tem que estrear, né? A verdade é essa. Eu comentávamos aqui no fim de semana, faria sentido o cara chegar na segunda-feira e não estrear no sábado, né? E bom que o Atlético já tem um comandante para essa semana, vai fazer diferença no trabalho que vai ser proposto aí nessa temporada. Alexandre Simões, um abraço. Bom dia, Simões. Bom dia, Cirilo, Cláudio, Léo, quem acompanha a gente. Simões, importante que o Atlético fale bem abertamente sobre a existência de um projeto, né? De uma ideia que se tem para o que ele entende que é correto para o futebol dele. Agora é esperar que isso seja executado, né? Pois é, ontem o presidente deu algumas dicas, né, os 5 nomes, né, o Cláudio? Os 2 do futebol brasileiro são o Vojvoda e o Caixinha, né? E você já tinha trazido isso, ele com falou certeza. Estrangeiros, né? 2 portugueses, né? Sim. Portugueses são um é o Arthur e o outro é o Carvalhal. Isso. E o Milito, que acabou sendo contratado. O que eu achei interessante, o Cirilo, e que esclareceu até uma dúvida minha, né? E que é um início realmente muito promissor, tá? Que o Vitor, ele está começando a substituir o melhor diretor de futebol do Brasil. E o presidente falou isso ontem, né?
que o Rodrigo Caetano é simplesmente o melhor diretor de futebol do Brasil. O Vitor está vivendo mais ou menos o que vai viver o próximo técnico do Palmeiras, que vai substituir o melhor treinador do Brasil, né? É mais ou menos esse processo. E eu fiquei satisfeito de o presidente ontem ter elogiado a ação do Vitor na contratação do Milito, que foi rápida e eficiente. Foi à Argentina, né? O Vitor retornou num dia, no outro já estava anunciado e o treinador chegou, né? Porque a chegada dele foi ontem, né? De ontem para hoje. Então, quer dizer, dá uma segurança ao Atlético, né? Que vive o processo da saída do Rodrigo Caetano e logo em seguida do Filipão, né? E o Vitor inicia sua trajetória. A primeira grande negociação que o Vitor tem que fazer não é tranquila, né? O Milito é um cara que já está financeiramente resolvido pela carreira dele como jogador, mas que viu, aceitou, abraçou o projeto do Atlético, tanto que já iniciou hoje, né, o trabalho dele como treinador do time, preparando a equipe para essa decisão do Campeonato Mineiro. Então, quer dizer, isso que o presidente trouxe ontem, né, esse bastidor dessa contratação do Milito, eu acho que isso é muito animador, né, porque o desafio é muito grande, né? O Galo tinha o melhor diretor de futebol do Brasil e perdeu para a seleção brasileira, mas o Vitor, na primeira negociação dele, ele consegue se destacar aí e acertar rapidamente o comandante do Galo para substituir o Filipão. Léo Figueiredo, um abraço. Bom dia, Léo. Bom dia, Cirilo. Bom dia a todos. Uma ótima semana para todo mundo. Léozão, o Atlético falando de projeto, né? Que seja executado, né, Léozão? Exatamente, Cirilo. Olha, eu não sei quem vazou, se foi por querer, se não foi, mas o vazamento do documento que foi apresentado ao Milito sobre o Atlético, eu achei espetacular. Que bom que o Atlético está profissional a este ponto, porque a gente não tem as informações internas do clube, né? Muitas vezes a gente ia ficar aqui analisando, o Galo está contratando o Milito porque o Milito joga assim ou joga assado, é porque é uma oportunidade de mercado. Não, o Atlético procurou um treinador de acordo com um projeto esportivo que ele montou. Se você não viu este documento, entre no itatiaia.com.br, que temos o documento que foi apresentado ao Milito, que mostra, inclusive, como o clube quer que o time jogue, como o clube quer que o time marque em campo, qual a postura que os jogadores devem ter, qual a postura que o comandante deve ter. E isso é fazer futebol profissional. Então o Galo e o Vitor, se puxou essa fila nessa negociação, está de parabéns, mas de parabéns mesmo, porque isso não foi usado para contratar o Filipão. Este mesmo documento não tem nada a ver com o estilo de jogo do Filipão ou com a contratação do Filipão, que foi para apagar um incêndio, porque não tinha gente no mercado, porque tinha problema no vestiário com o Cudê. Desta vez, o Atlético foi lá e escolheu um profissional com um perfil. Se ele vai entregar os resultados, cabe a ele, Gabriel Milito, e aos jogadores corresponderem dentro do campo. Mas a direção do Atlético fez o certo. Escolheu um esquema de jogo, uma maneira que a torcida se identifica, que o clube quer jogar, e buscou um profissional capaz de exercer isso dentro do campo. Então, confesso que eu fiquei muito satisfeito ao ver esse documento e, repito, se você, atleticano ou atleticana, não viu, entre no itatiaia.com.br, porque é um documento de 32 páginas, né, Rezendão? Exato. Que descreve exatamente, inclusive, sugestões de saídas de bola, de marcação-pressão, de como o clube deve jogar. Inclusive fazendo referências a treinadores que utilizam esse sistema de jogo. Para mim, foi a melhor notícia do final de semana. Melhor do que a contratação do Milito, é o Atlético mostrar que tem um projeto esportivo e que não vai abrir mão dessa ideia. E tomara que não abra, mesmo quando a pressão existir, porque nem só de flores é a vida, nem só de vitórias vai ser a vida do Milito, mas que o Atlético tenha e reconheça a pressão que vai existir. E outra, este tipo de jogo não vem do dia para a noite, não. Então que o Atlético saiba, inclusive, que pode custar caro, às vezes, alguns primeiros jogos, mas para atingir este futuro que o clube quer. Cirilo, melhor que a contratação do Milito, para mim, foi a exibição, o vazamento desse documento de que o Atlético tem uma proposta, um projeto esportivo. Porque com o Felipão, não tinha. Siga, Cláudio. E esse documento trouxe ali 4 jogadores de saída, né? Exatamente. Vargas, Kardec, Patrick e o Pedrinho. O Pedrinho, a gente sabe, tem contrato até o meio do ano. Os outros jogadores, o Atlético
Vargas, por exemplo, a gente falava desde o início do ano que ele não estava nos planos, mas veio aí a janela, terminou a janela do futebol brasileiro, teve proposta do Fortaleza, ele não foi. O Kardec também não teve nenhuma proposta aí na mesa do Galo para a negociação dele. E o Patrick tem contrato com o Galo, só que vem sendo muito pouco utilizado mesmo. Acredito, né, Cirilo, que ali foi uma ideia para o treinador, não quer dizer que esses caras vão sair agora, essa semana, porque é bom destacarmos que a janela está fechada nesse momento, aqui para o futebol brasileiro, né, para outras equipes, só se o jogador rescindir contrato, né, aquela brecha que tem aí dos estaduais, mas já teve ali uma ideia, inclusive o elenco do Galo trazendo os garotos, trazendo já o Robert Santos, né, que já está na cidade do Galo com detalhes finais para assinatura do contrato, jogador que vem do Atlético, com o Palácios, né, que vem sendo monitorado. O presidente ontem falou algo interessante aqui, que lá na Inglaterra, por exemplo, o Everton revelou, uma pessoa do Everton revelou às pessoas do SIGA do Atlético, num encontro internacional, que Alisson e Palácios estão sendo observados pelo Everton, e não é só pelo Everton, alguns clubes ingleses de olho nessa meninada do Galo. O Palácio nem estreou aqui, mas já estava sendo observado lá na equipe do Atlético Nacional. Portanto, Cirilo, chegada do treinador, nova era no Galo, e daqui a pouquinho a gente vai trazer aí outros detalhes, né, desse dia de aniversário do Atlético, algumas novidades lá na Arena MRV, e também a nova camisa do Atlético, alguns outros detalhes aí também desse novo uniforme do Galo, que já vai estrear justamente no clássico do fim de semana. A gente já está aí, ó, com esse documento que o Léo citou, quem está na live da Itatiaia, alguns trechos aí do documento que o Atlético apresentou ao Gabriel Milito, viu, Cirilo? Boa, tudo tá no site da Itatiaia, itatiaiaesporte.com.br. Você que tá no YouTube tá vendo alguns detalhes trazidos aí, descritos pelo Cláudio há pouco, detalhes relacionados à estrutura, relacionados à torcida, relacionados à ideia de jogo, né, sobre os princípios aí que o Atlético tem que encara como ideais aí para o seu jogo, modelo de jogo, enfim. Tá tudo lá completo no site da Itatiaia, itatiaiaesporte.com.br. Acesse para conferir detalhes desse documento também. Quanto às saídas, rapidamente para a gente fechar esse primeiro tempo, Figueiredo e Simões. Vargas, Kardec, Patrick e Pedrinho são os nomes que estão lá. O Pedrinho até por questão já contratual, definição que o Atlético não vai permanecer com ele. O Kardec também tem uma questão relacionada a contrato, mas está fazendo parte do elenco nesse primeiro momento. Não me parece que faça qualquer sentido que Vargas, Kardec, Patrick e Pedrinho estejam à frente, estejam em vantagem. A Alisson, a Cadu, a Isaac, quem mais? O próprio Palácio foi contratado agora, que é jovem também. E aí isso parte de mostrar para o novo treinador, falar, nós precisamos priorizar esses talentos que estão aqui, esses caras que estão aqui desenvolvendo seu futebol, que tem qualidade para isso, deixar claro qual que é a ideia do clube. E até nas escolhas técnicas que vimos recentemente, nem sempre eles estiveram em vantagem, né? Ô Cirilo, o Atlético deixa claro os jogadores que não farão parte do elenco, né? O que não significa, por exemplo, se o Milito chegar aqui e conseguir convencer o Vargas a jogar bola. Enquanto ele tiver contrato, né, ele pode entrar e pode ajudar o Atlético. Depende se o Milito vai conseguir convencer o Vargas, né? Se ele vai conseguir convencer o Patrick. Porque o Galo coloca pra ele ali, mostra pra ele, são jogadores que não pretende que estejam no elenco, mas eles são do elenco. Então, até arrumar uma negociação pra eles ou acabar o contrato, eles são funcionários do Atlético, eles recebem mensalmente, e se o Milito achar interessante ou conseguir fazer o Patrick jogar bola, ou o Vargas correr de novo, se dedicar, é mérito dele. Eu acho que tem que ser tratado dessa forma. E para quem não conseguiu ver o documento que eu citei, que está no itatiaia.com.br, que mostra, inclusive, os sistemas de jogo que o Atlético quer, eu identifiquei como era o do Filipão. Era só se virar de cabeça para baixo. Tudo que apontava pro ataque ia pra defesa. Era assim que era com o Filipão. Ô Simões, alguma objeção aos nomes tratados aí pelo Atlético como ausências, como saídas em breve? Olha só, o Pedrinho é só até o meio do ano, né? O contrato de empréstimo termina. O contrato termina, né? O Kardec e Vargas têm contrato até o fim do ano. E o Patrick? E o Patrick é mais longo, até eu acho que o final do ano que vem, tem quase certeza. Mais longo, né? Isso, a questão toda é essa, né, o Cirilo? É só a gente pegar o Atlético do Filipão e perceber que esses caras já não vinham sendo muito utilizados, né? Com o Filipão. Tá? Então... O Vargas ressurgiu aí, né?
O Vargas ressurgiu nos últimos jogos aí, né? Mas... O Filipão deu um discurso que ia comprar a briga dele, que ia com ele até o final. Fez gol aí pela seleção do Chile. Isso. Tá bom. Aliás, fez, velho. Fez mesmo, tô falando que fez. E o gol até bonito, né, Claudião? O Cirilo. E vai jogar com a França aí, amanhã. Isso fala muito sobre o momento da seleção do Chile, né? A dificuldade que eles tiveram pra renovar. Eu vou falar uma coisa, se o Vargas meter 2 gols na França, aí... Tá bom. A França que vem em crise, né? Perdeu pra Alemanha. Mas se o Vargas meter 2 gols na França, eu acho que fala muito mais que a seleção francesa deve estar em crise. Mas, de toda forma, são jogadores que já não faziam muito parte, né? Estão lá, mas não são muito utilizados mais. O Patrick pra jogar, tem Rubens, tem Zaratio, tem o Gustavo Scarpa, tem Igor Gomes, agora chegou o garoto, o Robert, né? Então, quer dizer, são jogadores que realmente não estão ali na briga, nem para banco de reservas. Então, realmente não faz sentido o Atlético ficar pagando salário. É tentar arrumar clube para essa turma aí, de forma mais rápida possível. Tem essa janela aí, né, Cláudio, que pode ser importante, né? Da turma que disputou estadual, de repente conseguir algum clube aí da Série A que queira se reforçar com o Vargas, ou Kardec, ou Patrick. E são bons jogadores. São bons jogadores. Não conseguiram acontecer no Atlético ou perder espaço. O Vargas chegou a ter bons momentos, mas realmente eu acho que o atleta está correto. São os caras que não vão acrescentar muito a esse time, a esse projeto. E o Pedrinho é porque fica sem contrato no meio do ano.